Já faz alguns meses que muita gente acabou se acostumando com as declarações malucas e os comportamentos completamente imprevisíveis de Donald Trump. Por isso mesmo, quando o 47º presidente dos Estados Unidos demonstrou interesse em comprar a Groenlândia, a maioria das pessoas não chegou a tratar aquilo como uma piada boba, mas encarou como mais uma de suas muitas excentricidades. Mas isso foi um grande engano. Na verdade, essa figura superpoderosa da América não estava brincando nem um pouco. Durante seu primeiro mandato como presidente, lá em 2019, Donald Trump já havia declarado sua intenção de adquirir essa ilha congelada da Dinamarca e mantê-la sob posse americana por tempo indeterminado, pagando $600 milhões por ano. Olá, pessoal! O que chama a atenção aqui é que esse desejo dos Estados Unidos vem de muito antes de Donald Trump. E por trás disso existem razões bem mais profundas do que parecem. Quem fala com vocês é o Pipa. Então vamos juntos, passo a passo, entender direitinho quais são esses motivos. A base militar Camp Century. É bem possível que o movimento que reacendeu o interesse pela Groenlândia tenha sido um relatório da NASA, apontando sinais misteriosos vindos da camada de gelo que cobre a ilha. No entanto, quem ficou sem entender esses sinais foi apenas o público comum. O Pentágono, por outro lado, sabia muito bem que aquilo tinha ligação com uma base secreta americana que havia sido abandonada há décadas. Essa base tinha um nome ambicioso: Camp Century, ou Campo do Século. Só pelo nome já dá para perceber o quanto os Estados Unidos consideravam esse projeto importante. Caso contrário, o Corpo de Engenheiros do Exército jamais teria investido tanto dinheiro e esforço na construção da base. Afinal, as condições eram extremas. As temperaturas chegavam a 57 graus Celsius e os ventos sopravam a até 190 km por hora. Mesmo assim, em 1959, a construção da base começou. E mais, toda a obra foi conduzida sob o mais absoluto sigilo. O nível de confidencialidade era tão alto que nem mesmo a Dinamarca, que é oficialmente a dona da ilha, soube de imediato da existência do tal Campo do Século. Quando o governo dinamarquês questionou qual era o objetivo da base, o Pentágono respondeu que se tratava de um experimento para testar métodos de construção no Ártico, além de testar um novo reator nuclear portátil de 12 megawatts chamado Alco PM2A, que usava urânio-235 enriquecido a 92%. Mas a verdade é que essa explicação cobria apenas uma parte muito pequena do que realmente estava acontecendo ali. O conteúdo real do projeto, ou ao menos uma parte significativa dele, só veio à tona em 1997. Até então, ninguém entendia porque haviam escavado uma vala de 7,5 metros de profundidade no meio da nave. Os túneis da base eram todos interligados, formando algo parecido com uma cidade subterrânea. A rua principal dessa cidade de gelo tinha cerca de 300 metros, e dela partiam vários outros corredores menores. No total, esses túneis somavam 3,2 quilômetros, abrigando dormitórios, refeitório, biblioteca, academia, uma pequena capela e tudo o mais necessário para manter uma rotina normal, mesmo no meio de um ambiente extremo como aquele. Tudo parecia estar indo muito bem. Cerca de 200 pessoas viviam naquela cidade gelada, ocupadas com certos preparativos. Com a base funcionando de forma estável, os responsáveis já se preparavam para entrar na próxima fase do projeto. Mas essa fase nunca chegou a se concretizar. Devido a constantes falhas no reator nuclear, o plano precisou ser cancelado em 1963. Além disso, descobriu-se que túneis escavados no gelo não são tão estáveis quanto os feitos na rocha. O movimento contínuo do gelo fazia com que os túneis se contraíssem, ficando completamente intransitáveis. Para piorar, uma grande quantidade de resíduos radioativos liberados pelo reator começou a se acumular ao redor da base, colocando em risco a vida dos moradores daquela cidade de gelo. No fim das contas, em 1967, todos os habitantes foram retirados de Camp Century, sem exceção. Durante os 60 anos seguintes, o que restou na base ficou enterrado sob uma espessa camada de neve, completamente invisível do lado de fora.
Ninguém sequer respeitava que algo estivesse escondido sob aquele deserto branco de neve, exceto quem tinha informações privilegiadas. Dá para imaginar o quanto os chefes do Pentágono devem ter ficado furiosos quando a NASA, sem querer, acabou divulgando aquele achado? Ou talvez nem tenham ficado tão furiosos assim. A julgar pela declaração firme do presidente Trump, é bem possível que, nessa época, os generais americanos já tivessem decidido de vez dar continuidade ao projeto Ice Worm da Groenlândia. Ice Worm. A informação sobre esse projeto não começou a circular amplamente só depois que a NASA descobriu a antiga base militar Camp Century em 2023, como muita gente imagina. Na verdade, já em 1997, alguns dados sobre o projeto haviam vazado para a imprensa. Isso aconteceu quando o parlamento da Dinamarca pediu ao Instituto de Polícia Externa do país que investigasse o uso da Groenlândia pelos Estados Unidos como base para mísseis. Na época, esse vazamento estava ligado a um escândalo envolvendo bombas nucleares desaparecidas. Mas vamos falar sobre isso mais adiante. Mesmo as informações fragmentadas sobre o projeto Ice Worm são, para dizer o mínimo, absolutamente chocantes. Aquele primeiro túnel escavado no meio da neve, na verdade, era só um teste antes de construir uma gigantesca rede de túneis com 4.000 quilômetros de extensão. O objetivo dessa construção era instalar cerca de 600 bases de lançamento de mísseis com ogivas nucleares espalhadas por toda a ilha. Consegue imaginar o tamanho desse plano? Esses mísseis nucleares se moveriam por trilhos subterrâneos, mudando de posição rapidamente, sem jamais aparecer nos radares da então maior ameaça americana, a União Soviética. Lembre-se, nessa época a Guerra Fria entre os dois gigantes, Estados Unidos e União Soviética, ainda estavam em pleno andamento. Se tudo funcionasse como planejado, o sistema Ice Worm permitiria que os mísseis instalados na Groenlândia atingissem qualquer ponto do território soviético em questão de segundos. E é bem possível que o Pentágono tenha voltado a pensar nesse projeto por causa do recente aumento das tensões com a China. Afinal, hoje existe uma disputa crescente pelo controle do Ártico entre China, Rússia e Estados Unidos. Basta mencionar que a Rússia já posicionou cerca de 50 aeródromos e uma frota enorme de navios quebra-gelo na região. E a China não quer ficar para trás. Prova disso é que recentemente o país declarou ser uma nação próxima ao Ártico e anunciou seus planos de construir a chamada Rota da Seda Polar naquela área. É por isso que, para os Estados Unidos, o território da Groenlândia voltou a ser um ponto estratégico fundamental para posicionar sua força militar. A bomba atômica desaparecida. Quando falamos sobre a possível retomada do projeto Ice Worm, é impossível não lembrar de um trágico acidente que aconteceu em 21 de janeiro de 1968. Aquele dia, um bombardeiro estratégico B-52, que se dirigia à base aérea de Thule, foi forçado a fazer um pouso de emergência, mas acabou caindo e se despedaçando sobre o gelo do mar. Durante o acidente, os explosivos a bordo detonaram e a aeronave foi completamente destruída. Felizmente, os tripulantes conseguiram se ejetar a tempo e foram resgatados por moradores locais. Por muito tempo, esse episódio foi tratado como um incidente isolado e de pouca importância, até que a emissora britânica BBC decidiu investigar o caso a fundo, quase 40 anos depois. De acordo com essa investigação, o avião carregava nada menos que 4 bombas de hidrogênio. Mas, afinal, por que armas de destruição em massa tão assustadoras estavam sendo transportadas naquela missão? Acontece que, desde 1960, bombardeiros B-52 com ogivas nucleares sobrevoavam regularmente o espaço aéreo da Groenlândia como parte de uma operação especial chamada Chrome Dome. De acordo com os planos do Pentágono, se a base de Thule fosse atacada, esses B-52 responderiam imediatamente com um contra-ataque nuclear. As buscas pela bomba atômica desaparecida duravam vários meses. Segundo o relatório oficial do Comando Militar dos Estados Unidos, as 4 bombas nucleares teriam sido todas localizadas. Mais tarde veio à tona que apenas 3 delas haviam sido de fato recuperadas do fundo do mar ou das camadas de gelo na costa. A localização da 4ª bomba foi determinada por uma mancha escura na superfície do gelo, e os investigadores confirmaram que o paraquedas ao qual ela estava presa ainda se encontrava sob aquela camada congelada.
Em abril, o submarino Star 3 foi enviado para tentar recuperar a bomba. No entanto, por vários motivos, a operação não teve sucesso. Durante os 57 anos seguintes, essa ogiva nuclear permaneceu no fundo do mar, com sua carcaça danificada pela exploração convencional, liberando gradualmente material radioativo nas águas costeiras. Os habitantes da Groenlândia têm relatado um aumento nos casos de câncer nos últimos tempos, e muitos acreditam que a causa esteja justamente na radiação emitida pelos destroços dessa bomba, que até hoje não foi localizada. A origem das terras raras. A Groenlândia não chama a atenção apenas por sua importância militar, mas também por ser riquíssima em recursos naturais. Essa imensa ilha de 2,16 milhões de quilômetros quadrados, quase desabitada, possui grandes jazidas de petróleo e depósitos de terras raras já identificados. E vale destacar que, ultimamente, as terras raras têm sido um dos assuntos mais comentados do momento. Um exemplo disso foi a reviravolta repentina no acordo sobre terras raras entre a Ucrânia e os Estados Unidos, que por si só já causou um enorme alvoroço. Tudo isso aponta para uma conclusão muito clara. O mundo todo está enfrentando uma séria escassez de terras raras. Um dos principais motivos por trás dessa escassez é o aumento explosivo da demanda por veículos elétricos. Afinal, as baterias e os ímãs desses carros utilizam diversos tipos de elementos classificados como terras raras. E é impossível não lembrar aqui de Elon Musk, dono da Tesla, que até pouco tempo atrás era considerado uma figura próxima a Donald Trump. Hoje, quem domina o mercado global de terras raras é a China, que controla 60% de toda a produção mundial desses minerais. Na região da Mongólia interior, dentro do território chinês, fica a maior jazida de terras raras do planeta, Bayan Obo. E em 2024, na província de Yunnan, geólogos chineses descobriram um novo depósito gigantesco com 1,15 milhão de toneladas de reservas. Essa nova jazida contém justamente os minerais mais usados na indústria de veículos elétricos. A Rússia também possui uma quantidade significativa de terras raras em seu território. Basta lembrar da agilidade com que Moscou reagiu quando o acordo entre Estados Unidos e Ucrânia sobre terras raras fracassou. Na mesma hora, a Rússia se ofereceu para colaborar no desenvolvimento de jazidas semelhantes dentro de suas fronteiras. Agora dá para entender por que os Estados Unidos desejam tanto colocar as mãos na Groenlândia, não é mesmo? E não podemos esquecer que essa ilha de gelo também abriga grandes depósitos de urânio, zinco, cobre e ferro. Claro, para alcançar toda essa riqueza, seria preciso romper a espessa camada de gelo que cobre a Groenlândia. Mas, com a tecnologia mais moderna e os recursos financeiros quase ilimitados dos Estados Unidos, esse desafio está longe de ser impossível. Na verdade, até a própria natureza pode acabar ajudando os americanos. Isso porque, com o aquecimento global, a camada de gelo da Groenlândia já está derretendo mais rápido, deixando partes do solo expostas pouco a pouco. Assim, vários elementos desse grande quebra-cabeça começam a se encaixar, formando o panorama completo do passado, do presente e até do possível futuro da Groenlândia. Quem sabe, talvez, estejamos prestes a testemunhar os próximos capítulos dessa história tão complexa e cheia de camadas. Se você curtiu o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.